Apoio Cultural. Unifor, um lugar de histórias que ensina, aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Onde museu, natureza, centro esportivo. Sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Fique por dentro das tendências e conecte-se a empresários, grandes nomes do mercado, investidores e startups com oportunidades únicas para fechar negócios. 7 e 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Inscreva-se agora em stssebrae.com.br e garanta sua vaga. STS 23, onde inovação e mercado se encontram. Realização Sebrae Ceará. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a Lívia Nádia. Seja muito bem-vinda, um brinde à vida, Lívia. Lívia Nádia é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar. Como é essa convivência com quem está em um hospital? É diferente? É um desafio, né? Lidar com pessoas que estão, por algum motivo, hospitalizadas, traz também para a gente algumas inquietações. É difícil para o paciente, é difícil para a equipe, até porque são aspectos psicológicos que realmente mexem na rotina de vida. Estar hospitalizado não é bem-vindo para ninguém. Vem sentimentos de tristeza, de ansiedade, de medo, de preocupação. O futuro também é algo que a gente não sabe. Até quando eu vou ficar hospitalizado? Será que eu vou ficar bem? Será que isso vai agravar? Será que eu vou de alta em breve? Essas são as maiores dúvidas Sim, de quem está sim. no leito de hospital? Será que eu vou conseguir voltar às minhas atividades de trabalho? Voltar a ver as pessoas. E a maior queixa é, eu vejo aqui no hospital, no celular, as pessoas estão com a vida andando e a minha parece que paralisou. Esse celular interferindo Sim, com muito, certeza. né? Ao mesmo tempo que é algo positivo, porque distrai, né? Sim. No hospital não temos muito o que fazer, então a gente tenta arranjar algumas estratégias. Pode ser também algo negativo, porque a pessoa se compara, né? Estou aqui doente, estou precisando de um suporte que não é conhecido, pessoas desconhecidas cuidando de mim. E aí traz toda, né, uma tristeza envolvida. Aí, no caso, a psicologia hospitalar, até que aspecto ou ponto, melhor dizendo, ameniza esse sofrimento? Nós trabalhamos muito com o que se chama humanização. É humanizar esse cuidado e fazer com que o paciente se sinta minimamente acolhido, ouvido, escutado nas suas necessidades, né? Estar hospitalizado, como eu falei anteriormente, vem com muita carga emocional. E aí nós estamos disponíveis a mostrar esse suporte, a fazer uma escuta. Sabe uma escuta? Sim. Aqui do lado, pertinho, uma presença que é suportiva, que mostra ali o mínimo cuidado, já faz uma diferença nesse caminhar. As pessoas não se sentem mais sozinhas porque tem um psicólogo que possa a escutar. Entendi. E nesse seu trabalho, né, Lívia, você lida muito com pacientes da oncologia, porque mesmo que qualquer doença a gente tenha receio de não sair dali, quando se trata de um câncer, eu deduzo que esse receio, esse medo, ele se potencialize mais. E é a mesma logística que você usa para um paciente oncológico, para um que fez uma cirurgia ou algo assim? A oncologia tem a sua especificidade, né? Receber o diagnóstico, realmente, ainda vem com o estigma do que é o câncer. De estar com o câncer é um tabu. A gente não fala, a gente fala aquela doença. A gente fala CA, né? Para não falar câncer. E aí, isso tudo vai intensificar realmente os sentimentos que já se tem por estar hospitalizado. Então, vem a hospitalização e vem, por consequência, o diagnóstico. Então, a gente vai, né, trabalhar com algumas particularidades também do processo. Por exemplo? É importante, né, sempre pensar que o meu atendimento não vai ser sozinho nunca. Eu vou precisar contar com a minha colega, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutica, para que a gente possa ver aquele sujeito como integral.
como um sujeito multidimensional. E até mesmo para lidar com questões, como você falou, que é a morte, né? Exato. E aí o câncer traz essa ideia de, será que eu vou morrer? As pessoas não sabem lidar com a morte, né? Elas têm dificuldade de acessar o assunto. Por isso que é tão importante espaços como esse para a gente falar sobre morte mesmo. E a gente vivenciou agora, né, o Dia de Finados, onde Sim. as pessoas vão ao cemitério cultuar os mortos, mas mesmo assim, como você disse, Lívia, a palavra morte, ela assusta. Você também tem uma especialidade em tanatologia, né, que é o estudo desse entendimento da morte. Mas eu quero falar sobre isso depois, quero seguir aqui na questão do atendimento psicológico aos pacientes oncológicos, porque a família também passa por um processo de dor. Vocês atuam também com o todo ou só direcionado ao paciente? Sim, nós atuamos com a unidade de cuidado família e paciente. Não tem como desvencilhar um do outro, até porque quando alguém da nossa família adoece, todo mundo adoece. Seja porque a gente muda a rotina, tem que estabelecer, né, rotinas de cuidado para aquela pessoa que está adoecida. E a família também carrega sentimentos como esse. Por isso que o suporte é completo, é total. A família também tem necessidades psicológicas. E aí nós realizamos atendimentos também. Tanto atendimentos individuais, como pode ser inseridos em grupos terapêuticos. E a perspectiva do grupo é bem interessante, porque eles costumam falar sobre as demandas que são comuns, né? Compartilhar experiências, se fortalecer uns nos outros, então é bem legal. E no caso, esse atendimento ele é específico dentro do hospital ou ele tem uma sequência após o paciente ter alta? Quando acontece, né? Se a gente perceber que o paciente ou o familiar tem algum tipo de demanda que precisa de um acompanhamento contínuo, nós encaminhamos para a rede, né? A gente vê algum serviço que esteja disponível próximo à residência daquela pessoa para dar seguimento ao cuidado. O cuidado não para no hospital, ele segue após a alta também. Qual tem sido assim, o resultado desse trabalho? Você teria algum exemplo da importância de um psicólogo lá num leito de hospital? Porque muitas vezes a pessoa diz, psicólogo para quê? Não precisa, não sou doido. Exatamente, né? É a coisa que a gente mais escuta, né? Não precisa de psicologia porque eu não sou doido. Não estou aqui porque sou doente mental, né? Tem muito isso. Como é que vocês desmistificam isso? Primeiro, né, parte de uma psicoeducação, de explicar o porquê que eu estou ali e para o que eu estou ali. Como eu posso ajudá-lo, né? Estou ali para, de fato, ouvir, acolher e tentar minimamente ajudar. Porque no hospital não é somente a saúde física que importa. Não é só administrar uma medicação que vai ficar tudo certo. A gente também precisa cuidar da saúde mental, são coisas aliadas. É saúde como um todo. E aí eu poderia, né, citar aqui vários exemplos de pessoas que tiveram até mesmo a adesão ao tratamento diferente ao ser ouvido pela psicologia, ao ter um acompanhamento psicológico. As pessoas aderem, elas se engajam, enfrentam positivamente, né? E aí é uma perspectiva diferente que a psicologia traz. Como quebrar essa resistência, Lívia, do psicólogo, que é profissional para quem tem traumas muito intensos, para quem, sei lá, geralmente a gente diz, quando você diz, você precisa de um psicólogo, tá achando que eu tô doido, né? Como quebrar esse mito? Eu tento chegar aos pouquinhos, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, de fazer uma educação em saúde. Às vezes a gente percebe que o paciente não quer a psicologia propriamente dita, mas a gente pensa em uma ação coletiva, onde outros pacientes possam participar, para falar um pouquinho o que é depressão, o que é ansiedade. Ansiedade não é frescura, né? Ansiedade não é falta de Deus, como a gente costuma falar também. Ouvir falar, né? Então a gente chega com ações coletivas para tentar, né, fazer ao mínimo uma psicoeducação do que seria a psicologia. Se o paciente, né, permanece com a resistência, eu respeito. E aí também é trabalhar a minha limitação de que eu não vou conseguir mudar tudo, não vou conseguir controlar tudo. Então eu recuo, tento voltar depois, tento ir, né, assim como aos pouquinhos mesmo. Né? Então esse acompanhamento, ele ajuda até na recuperação, né? Sim. Muitas vezes a pessoa tem que ter esse entendimento, que ao falar, ela pode estar ali contribuindo para que a alta seja mais rápida. Você já
teve convivência com pessoas que estavam desacreditadas, que iam sair dali, entraram num processo de depressão, e esse acompanhamento psicológico mudou totalmente o estado emocional e da doença? É muito comum que o paciente apresente uma resposta de depressão à doença. E aí, o modo como ele enfrenta é decisivo. A doença pode até ser a mesma. Então, nós temos um tipo de câncer em um colega e em outro. O modo como eles vão responder à doença é decisivo para que ele melhore ou não. Porque a saúde física, né? Vários estudos comprovam sobre isso. A literatura mostra com frequência. A saúde física influencia na saúde mental e é um ciclo, né? E vice-versa. Saúde mental também influencia na saúde física. E aí a gente precisa realmente dar vazão a esses sentimentos para que eu possa elaborar. É falando sobre que eu consigo elaborar, ressignificar, ver aquilo com a outra ótica, com a outra perspectiva. E aí, né, o paciente consegue ter melhoras no seu corpo também. Mas se questiona muito esse excesso de positividade também, né? Vive as pessoas, mas agora tudo a gente tem que ser feliz, tem que estar positivo toda hora. Isso também não traz algum tipo, como é que eu poderia definir, de insatisfação, de estar com essa excessividade de positividade, de ser otimista em relação a tudo? Então, realmente eu gosto de frisar que nós vamos ter momentos bons, momentos ruins, no hospital principalmente. Não é uma linha, né, de não vivência. É linear. Não é. São dias e dias. E eu falo para o paciente, olha, hoje pode ser que você esteja bem. Amanhã o dia pode amanhecer um pouquinho, né? Mais nublado. Você vai, por algum motivo, estar mais triste. Aceite isso. Aceitar que os momentos ruins também existem. Os sentimentos ruins, né? Que ruins, entre aspas, porque também são importantes. Vão fazer parte do processo. Nós somos como ondas mesmo. Dia bem, dia ruim. E aí isso faz parte do processo como um todo. O importante é saber o que fazer nesses momentos que são mais difíceis. Hoje eu tô triste. Hoje eu vou ligar para um familiar que me faz bem. Hoje eu vou assistir uma série porque aquilo ali me faz me sentir um pouquinho mais confortável. Então, esses sentimentos ruins vão aparecer. Mas diante do que eu faço, né? Se indignar, mas não se revoltar. Seria? Como se fosse, né? Entender que os sentimentos vão aparecer, mas agir diante deles, fazer alguma coisa para não permanecer naquilo. Perfeito. Bom, Lívia, nós vamos para o intervalo, e como você também tem esse conhecimento abrangente da tanatologia, que é o estudo sobre a morte, a gente vai falar sobre isso de uma forma leve. Não saiam daí, nada de se assustar. Não se assustem. Não se assustem. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Unifor, um lugar de histórias que Ensina, aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Onde museu, natureza, centro esportivo. Sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Fique por dentro das tendências e conecte-se a empresários, grandes nomes do mercado, investidores e startups com oportunidades únicas para fechar negócios. 7 e 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Inscreva-se agora em stssebrae.com.br e garanta sua vaga. STS 23, onde inovação e mercado se encontram. Realização Sebrae Ceará. Viver Mais de volta, seguindo aqui com o nosso café, com a psicóloga Lívia Nádia, e vamos falar do que a única certeza que a gente tem nessa vida, né, Lívia? A morte. A morte. O que leva as pessoas a terem tanto receio dessa certeza, de que a vida tem uma finitude? Sim. Como entender Nós isso? temos medo de tudo que é desconhecido, né? O novo nos assusta. E a morte é uma coisa que ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como vai acontecer. E por ser desconhecida, traz todo esse temor.
Só que é interessante falar também que isso muda de cultura para cultura. Sim. O modo como nós vemos aqui no Brasil é diferente de outras nacionalidades. Mas isso vem com o tempo, né? É um assunto a ser evitado, é um assunto a ser escondido, porque a medicina cresceu, os equipamentos que fazem viver cresceram, né? Os procedimentos, tudo isso lembra da vida e esquece a morte. Por isso que as pessoas se afastam de tudo isso. Tá. Aí, no caso, a dor, né, de quem fica, é algo que você também orienta, lida. Como viver um luto? Sim. Também é diferente para cada pessoa. Com toda certeza. É. E é até uma pergunta interessante que não tem como. A gente só vai entender vivendo, é um procedimento. Não é algo assim, é algo que a gente vai seguir uma regra, é um processo. Sim. Não tem padrão, não tem o que fazer, uma receita de bolo, não. É um processo onde a gente vai vivenciando a cada dia, experienciando de forma individual e singular. Não tem tempo certo. Ah, mas já faz 1 ano que essa pessoa faleceu. Você já ouviu isso? Claro, né? ainda não esqueceu que luto longo é assim? esse. É individual, não tem como dizer tempo. Não há tempo para o luto, não há forma. Cada um vai experienciar a forma como consegue. Aos pouquinhos essa dor vai ficando um pouco mais amenizada e as pessoas voltam a fazer as suas atividades, né? Enfrentar o luto é o que precisa ser feito. E não esconder aquela dor, não fugir da dor. E no caso dos pacientes oncológicos que acham que ali é realmente o fim, né? Eles têm você trabalha para que eles tenham uma consciência dessa questão da morte, para encarar com mais leveza? A gente percebe que os pacientes, diante da morte, eles mesmos costumam se reorganizar. Porque nós sentimos quando o nosso corpo está, de alguma forma, fragilizado. E sentimos também isso diante da morte. Então, é nesse momento que surgem algumas reflexões. Será que fez sentido o que eu vivi até hoje? O que é que eu ainda quero viver? O que é que eu ainda quero passar? Será que tem alguém que eu queira falar? Se o paciente não traz isso no atendimento, eu pergunto, eu questiono, eu trago à tona esses questionamentos, né, existenciais que a gente chama. Porque diante da morte, a gente pode fazer uma travessia serena. Não precisa ser um terror, não precisa ser um horror. Não, eu posso vivenciar aquele processo, que não é fácil, Sim. mas de uma forma mais confortável possível. A questão de prestar contas, né, de pedir Sim, perdão. É muito comum que aconteça. Muito comum. Muito comum. Pedir perdão, resolver alguma pendência, entregar, né, a chave do banco para alguém, a senha do banco para alguém, resolver alguma coisa, dizer alguma coisa que não foi dita, um segredo. É bem comum. E a pessoa percebe, você disse assim, que principalmente num paciente que está acamado já há muito tempo, Sim. Ele sente isso, que ali o estágio, o ciclo dele aqui já está Encerrando, né? encerrando. Sim, realmente, os pacientes percebem. Se nós, profissionais, percebemos, nós temos como identificar os sintomas, Sim. imagine os pacientes que são no corpo dele. A gente tem a impressão, eu não vou falar sobre isso, não vou falar que meu pai está morrendo, porque ele não vai aguentar. Não, na verdade, ele está sentindo. Mas aí virou uma conspiração de silêncio, onde ninguém fala sobre nada e cada um sofre isoladamente. É bom ou ruim ficar nesse silêncio? O que é que você orientaria numa hora de um paciente em coma? Se tem que se conversar ou viver aquela dor ali oprimida? A gente sempre orienta para uma comunicação assertiva, mesmo. A gente sempre orienta que o paciente possa ser ouvido, a família possa ser ouvida, e é por isso que nós fazemos as reuniões familiares, com a presença do paciente, se possível também, se ele estiver consciente, orientado, né? Mas a intenção é compartilhar o que está sendo feito, quais são as perspectivas daqui para frente, o prognóstico, o plano terapêutico, para que todo mundo fique ciente. Comunicar sempre vai ser a melhor opção. Sim, mas tem algumas pessoas que resistem, sabe? Sim. Que estão no fim, não quero ir, eu não vou morrer. E nesse caso, como é a sua atuação, Lívia? A gente respeita se essa pessoa não quiser, né, de fato conversar, não quiser entrar nessa comunicação. A gente entende que faz parte do processo de sofrimento também. Porque o sofrer está vinculado a esse processo, não tem como, né? Mas aí, aos pouquinhos, isso vai fazendo sentido para aquela pessoa, ela vai se abrindo mais, ela vai se tornando um pouquinho mais
confiante na equipe. Por isso que ter confiança na equipe é tão É importante fundamental, né? para que essas conversas sejam feitas com facilidade. Tá. Além da questão de estar no leito de hospital, de estar com uma doença terminável, outro fator assim, que contribui muito para esse receio da morte é a passagem do tempo. Com o envelhecimento, a pessoa, já estou com 80 anos, estou perto de morrer. Essa consciência de que o tempo dela que ela tem mais passado do que futuro, na verdade, quando se chega a uma certa idade. Esse medo na velhice da morte é comum, faz parte, é possível reverter para que a pessoa aproveite aquilo sem esse medo contínuo? Nossa intenção é dar sentido aos dias que ainda se tem. O que é que você ainda pode fazer? O que é que você pensa em fazer? O que é que você tem de metas, de planos, de projetos? A gente tenta organizar isso em curto, médio e longo prazo. Não é pensar, eu tenho 3 meses de vida, mas até qual momento eu posso viver? Vamos pensar na festa de fim de ano? E a partir disso a gente programa algumas coisas que ela faz sentido para ela, que ela quer experienciar, se ela quer viajar, se ela quer... Eu já tive uma paciente que, Sim. mesmo nesses processos, né, de finitude, ela ainda queria muito montar uma confeitaria. E eu super incentivei, assim, vamos viver essa vida com qualidade até o último momento. Esse é o nosso foco. Deu tempo ela Deu fazer tempo. a confeitaria? Inclusive, até sigo ela no Instagram, vejo ela postando as coisas, é bem legal. Mas esse receio da morte, ele é mais visível, mais presente com a passagem do tempo? Quando a gente chega a alguma idade, eu convivo muito com pessoas longevas. E ela diz, não tenho mais, já estou perto de morrer mesmo. Mas hoje a expectativa de vida cresceu bastante, né? Sim, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que enfrentam isso e veem isso de uma forma diferente do que de outras, né? Algumas pessoas enxergam a morte como sendo algo natural, que deveria ser, outras tentam se afastar. A nossa sociedade atualmente é realmente algo que sempre vai querer se afastar. Por isso que eu falei sobre a questão dos procedimentos, de se afastar, da estética ser muito da juventude, né? Então, isso é da mentalidade de cada um mesmo. E como naturalizar, Lívia, a morte? Como é? Porque você está num jantar, às vezes assim, quando você morrer, como é que você quer seu enterro? Não vamos falar disso. Vamos fazer um plano funerário. Está agorando. Bate na madeira. Não, que fazer plano funerário. Mas nós temos que se preparar para esse momento. Não temos que conversar? Com certeza. Como dar início a uma conversa sem ferir, sem que a pessoa reaja negativamente? Eu acho que a gente tem que disseminar esse assunto. Disseminar discussões como essa. Tentar levar isso para outros espaços, para as escolas, para as empresas, para além de serviços de saúde, porque lá nós vemos com frequência, levar isso a outros lugares, né? Transformar isso cada vez mais em capacitações, em palestras, fazer formações, né? Assim, e não é somente para o público que é profissional da saúde, mas você se formar no assunto é um assunto apto a todo mundo. E nem falar de morte só para quem está no leito do hospital ou para quem já tem 80, 90 anos. Né? Porque os jovens, às vezes, eles pensam que são imortais. Mas jovem também morre, criança morre, velho morre, o ser humano, ele morre, né? Aí você diz isso de falar, mas existe alguma fórmula, não diria uma receita, mas uma forma de conduzir essa conversa para que a pessoa tenha essa consciência, vá lá, faça seu plano funerário. A gente sabe que tem pessoas que já têm o caixão, já se preparam, o que não é comum. Mas para que se torne comum a gente falar de morte como fala de uma viagem, de uma receita? Eu acho que levar isso para as mídias, como você está fazendo, já é o primeiro passo. Porque as pessoas assistem televisão e aí vem, não, eu posso pensar assim sobre isso. Se eu pensar sobre isso, eu não estou atraindo a morte, né? Porque diz, não quer falar de morte para atrair, agorando, né?
E aí, isso de adulto para criança vai ser diferente, né? Também tem como falar de morte com as crianças. Pronto, criança, geralmente morre o pai ou a mãe e a família não permite que a criança vá ao enterro. Isso aí já cria um receio. Exato. Né? Deve-se levar a criança para o enterro? Como é que explica para uma criança? Se ela quiser, sim. É algo que eu sempre questiono. Você em algum momento perguntou se ela gostaria de estar nesse espaço? E aí, dizendo o que é que vai acontecer, né? Como é que aquele ente vai estar? Ah, não, a vovó vai estar deitadinha no caixão, dormindo, né? Assim, com os olhos fechados. Você quer estar lá para ver? É provavelmente que você veja nossos familiares chorando. A criança gosta dessa previsibilidade, de saber o que é que vai acontecer. E aí, é interessante dar um espaço para ela decidir. A autonomia da criança também é importante, né? E aí, os livros, as histórias, as contagens de história, ajudam a gente a falar de morte com a criança. A partir de que idade? Tem uma idade para falar sobre isso? A morte para cada faixa etária vai ser vista de uma forma diferente, né? As crianças maiores, elas veem a morte realmente como acontece. As menores pensam que até o filme do Pica-Pau, morre e depois volta. Então elas não entendem como sendo algo irreversível. É importante falar desde o início, mas de acordo com a compreensão de cada uma. Perfeito. E os livros ajudam demais. Ótimo. Bom, e quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Lívia, você tem uma rede no Instagram, sim, né? Sim, tem o Instagram. Como é que ele acha? @NoMundoPsi, tá? Estou lá compartilhando um pouquinho da minha vivência com pacientes hospitalizados, da minha rotina no hospital, né? Sobre a morte. Sobre a morte, o morrer, sobre a cancerologia. Perfeito. Então fiquem à vontade de ir lá. Nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui a minha conversa com a Lívia, você vai lá no nosso canal, compartilha, assiste novamente. Manda para alguém, Manda para alguém, compartilha. E também pode me seguir no Instagram, Ian Gomes Jornalista. A gente conta tudo aqui no Viver Mais e também nas redes sociais. Lívia, com alegria conversar com você, sem medo da morte. Sem medo da morte. Um brinde à vida, já que estamos vivas. Sim. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Combinado? Apoio Cultural. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Realização Sebrae Ceará.